mas também tudo aquilo que nós recebemos, do Senhor, nós temos uma responsabilidade de passar adiante, porque em primeiro lugar a palavra me toca, me transforma, mas realmente só é completo se eu consigo também ser um transformador de ambiente, se eu consigo transmitir aquilo que me foi dado. Como Paulo fala, de graça eu recebi, de graça eu dou, então eu preciso transmitir aquilo que eu recebi da parte do Senhor. E muitas vezes nós temos dificuldades nesse ponto, transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu recebi, aquilo que eu estou vivendo. E quando nós falamos em buscar aquele que ainda não se converteu, buscar o pecador, ir atrás, evangelizar, às vezes nós nos perdemos em alguns pontos, porque a gente, como igreja, nós buscamos mais aquele que nunca ouviu a palavra, nunca teve um encontro com o Senhor, e nós precisamos buscar esses. Só que eu vejo que como igreja, muitas vezes nós esquecemos daqueles que já tiveram um encontro com o Senhor e estão perdidos. Porque basicamente há dois grupos de pessoas, de cristãos: aqueles que nunca tiveram um encontro com o Senhor, e aqueles que já tiveram um encontro e por alguma razão se desviaram da verdade. E desses dois grupos, nós como igreja, muitas vezes, nós inconscientemente descartamos aqueles que se desviaram da palavra. Nós muitas vezes não queremos chegar perto, nos aproximar daqueles que estão um pouco perdidos. E eu entendo que como igreja nós precisamos abraçar a todos. Nós somos uma igreja que acolhe e não uma igreja que distancia pessoas. Então Deus vem tocando muito forte no meu coração já há algum tempo sobre isso, que a gente precisa entender como igreja como se movimentar nessas situações, como lidar com pessoas, que estão perdidas. Porque eu sei que é muito difícil, né? Um exemplo, você vai visitar ou encontrar uma pessoa que já teve encontro com o Senhor, congregou muitos anos, conhece a Bíblia e hoje está perdida, né, totalmente desviada dos caminhos. E muitas vezes você vai conversar ou estar com ela e você fica um pouco desconfortável, você não sabe o que você vai falar, porque você não tem tanta liberdade como aquele que nunca ouviu a palavra, porque você sabe que você pode falar alguma coisa e pode ser retrucado, porque aquela pessoa pode conhecer mais Bíblia que você. Amém? Mesmo estando desviada dos caminhos do Senhor, ela pode conhecer mais a Bíblia do que eu que estou congregando há anos. Amém? E isso nos gera um pouco de desconforto, a gente nos trava um pouco, né, de falar com esse tipo de pessoa. E nessa noite então eu queria conversar um pouco sobre como nós lidarmos com essas situações e não afastarmos as pessoas, mas realmente buscarmos aproximar cada vez mais aquele que hoje está perdido. Então o título da minha mensagem hoje seria Resgatando os Perdidos. Amém? E eu queria abrir Tiago, no capítulo 5 com você, para nós iniciarmos a nossa reflexão. Aleluia. Tiago 5, no versículo 19. Aleluia. Tiago 5,19 diz o seguinte: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que o converte, que converte o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte e a alma dele será coberta de todos os pecados. Aleluia.
Então Tiago, ele inicia falando de alguém que conheceu a verdade, mas por algum motivo acabou se desviando do caminho. Nós chamamos essa pessoa comumente de um desviado, aquele que se desviou dos caminhos. E depois ele continua dizendo que aquele que se desviou, ele precisa tanto de uma restauração, tanto de uma transformação, assim como aquele pecador que nunca teve encontro com o Senhor. Então aquela pessoa que se desvia, ela precisa também ser achada, precisa se converter, precisa realmente se quebrantar, da mesma maneira que aquele que nunca teve encontro. Amém? Ele precisa ser quebrantado novamente. Mas Tiago, ele mostra a importância de buscar também aquele que se perdeu e converter aquele, assim como converter aquele que nunca ouviu a palavra. Por isso é importante nós nos aprofundarmos nesse assunto, em alguns princípios, como por exemplo a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador ela é extraordinária, porque ela nos fala de 4 solos. E quando Jesus ele lança essa parábola, ele nitidamente diz que os solos somos nós, o nosso coração, aquele que está receptivo ou não. E a semente é a palavra do Senhor lançada. É interessante quando nós vemos aquela parábola, nós vemos 4 tipos de solos. O primeiro solo, é interessante que a semente cai, não gera nenhum resultado, as aves pegam aquela semente e a semente se perde. Então não gera nenhum resultado, representando sim aquelas pessoas que nunca se converteram, apenas ouviram e não aceitaram a palavra, deixando Satanás roubar a verdade, não gerando nenhum tipo de transformação. Então sim, existem aquelas pessoas que muitas vezes estão na igreja há anos e acabam se desviando, mas na realidade se desviaram porque nunca foram transformadas, nunca tiveram um toque, nunca tiveram uma transformação genuína em sua vida. Então essas pessoas realmente nunca tiveram encontro, eram só convencidas, mas não convertidas. Se convenciam que apenas estando ali já bastava, mas nunca realmente abriram o seu coração para que a palavra penetrasse e gerasse uma transformação, gerasse um fruto de transformação nela. Então essa pessoa, ela nunca abriu o seu coração para o Senhor. E no quarto solo, é o contrário, é aquela pessoa que realmente está suscetível a ouvir a palavra, porque na parábola diz que a semente caiu, germinou e deu bom fruto. Então aquele solo era um solo preparado para gerar, para frutificar. Então representa aquele coração receptivo à palavra, permitindo uma transformação e um crescimento espiritual de dentro para fora. É aquele cristão que realmente ouve, escuta, se transforma de dentro para fora e entende que não há outro lugar para estar, a não ser nos caminhos do Senhor. Aleluia! Então, nós temos esses dois extremos. A pessoa que está na igreja, simplesmente por estar, mas nunca foi transformada e acaba se desviando da verdade, porque nunca teve um encontro genuíno, é aquela palavra, é aquela pessoa que realmente está suscetível à ação do Senhor sobre a sua vida. Mas o interessante é que o segundo e o terceiro solo, a qual que eu quero me aprofundar, eles têm características semelhantes. Um é o solo que a semente caiu entre as pedras e outro entre os espinhos. E o interessante desse solo é que Jesus fala que a semente nasceu, ela começou a germinar, só que ela foi sufocada e acabou morrendo. Então representa todas aquelas pessoas que têm um coração receptível muitas vezes à verdade, aceitam o senhorio de Jesus, mas elas acabam se deixando sufocar por inúmeras situações que nos são apresentadas no dia a dia, provações, dificuldades. Então mostram que aquelas pessoas na realidade tinham uma fé superficial, uma fé
muitas vezes instável, e acabaram se afastando da verdade. Então essas pessoas, elas tiveram um processo se iniciou, mas esse processo foi abortado, esse processo foi interrompido. Então nós temos que ter um cuidado muito grande na igreja, quando nós falamos que aquele que se desviou, ele nunca teve encontro com o Senhor, que aquele que se desviou nunca chegou perto de ter encontro com o Senhor. Veja que há pessoas, sim, que são tocadas, mas por algum motivo o processo começa, mas é interrompido. Ela não se deixa ser tocada plenamente pelo Senhor. E essas pessoas, nós precisamos ter um cuidado especial com elas, e não julgar e jogar para o lado, abandonar essas pessoas, dizer, não, essa pessoa nunca teve encontro, não merece ser resgatada, porque inconscientemente nós temos esse pré-julgamento em nossa mente, que aquele que se perdeu, ele não é tão merecedor como aquele que nunca ouviu a palavra. Então nós precisamos muito mais, nós queremos muito mais ir naquele que nunca ouviu do que naquele que se perdeu. Em alguns momentos nós precisamos entender que a igreja, ela precisa abraçar todos e não distinguir. Amém? Nós precisamos entender que existem pessoas em que o processo começa, mas ele é interrompido por falta de fé, muitas vezes falta de discipulado, falta de exortação, mas o processo é interrompido e ela acaba se perdendo. E nós, como igreja, nós precisamos compreender esse tipo de situação e entender que existem perfis diferentes de pessoas que se desviam. Então nós não podemos, irmãos, generalizar, achar que todo mundo é igual, todo mundo que se afastou da igreja, todo mundo é igual, ninguém merece voltar. Nós precisamos entender que existem perfis diferentes de pessoas que se desviam da verdade. E é esse assunto que eu queria tratar com você agora, para que nós possamos, como igreja, entender por que alguém se desvia da igreja. Por que alguém que está dentro de um ambiente propício para exalar fé, transformação, ela acaba se afastando. Porque para nós, muitas vezes, é difícil, compreender isso. Poxa, como alguém frequenta por tanto tempo, parece realmente ter se transformado, mas abandona a igreja. Às vezes é difícil nós entendermos, mas nós precisamos sim buscar compreender por que essas pessoas se desviam da verdade, por que esse processo ele é abortado, ele é interrompido. Amém? Então eu queria que você prestasse muita atenção agora, para que a gente possa, como igreja, ter esse entendimento para auxiliar o outro, mas também entender se eu não estou sendo também um eventual e um potencial a me desviar da palavra, a desviar da igreja. Amém? Porque eu posso, neste momento, estar aqui como um convencido, mas não um convertido. E nós precisamos cuidar disso. Amém? Nós estamos aqui para ser convertidos e não convencidos. Aleluia? E para isso nós temos que nos aprofundarmos em Lucas 15. Na teologia, ele é chamado de capítulo dos desviados. Lucas 15, porque conta 3 parábolas. Eu não vou ler todas elas para não ficar muito desgastante, mas é interessante que as 3 parábolas que Jesus conta, ele conta em um momento onde, mais uma vez, os saduceus e os fariseus, eles se encontram e rodeiam Jesus, tentando pressionar ele, porque ele estava continuamente buscando aqueles que estavam perdidos, os pecadores. E Jesus, mais uma vez, para responder eles, ele conta 3 parábolas, e essas 3 parábolas remetem ao mesmo tipo de situação. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, que acabou se perdendo por se afastar do rebanho. Amém? A segunda parábola é a parábola da dracma, ou a moeda que se perdeu, só que essa se perdeu dentro de casa. Amém? E a terceira parábola, nós temos então a mais conhecida, que é a do filho pródigo, que é o filho que estava perdido e acabou retornando para casa. E quando nós vemos essas 3 parábolas, nós conseguimos identificar
3 perfis de pessoas que se desviam da verdade. Se desviaram, se perderam, mas por situações diferentes. Então, primeiro perfil da ovelha perdida. Amém? A ovelha perdida, ela se desviou por distração. Veja que a ovelha, ela não se rebela. Dificilmente você vai ver uma ovelha se rebelando e se perdendo porque quer. A ovelha nunca se perde porque quer. Ela se perde porque ela se distrai. A ovelha facilmente se distrai. Então, a ovelha, ela não se rebela, ela apenas se distrai e vai se afastando do grupo aos poucos. Representa aquele que perde o foco espiritual. Aquela pessoa que se deixa levar pelo cansaço, rotina, algumas decepções, simboliza aquele que se afasta de Deus, e o seu afastamento, ele é gradual. Um desvio lento, quase que imperceptível. É aquela pessoa que ela vai se afastando aos poucos, porque, mais uma vez, a ovelha jamais ela vai se afastar por consciência própria. A ovelha se afasta porque ela se distrai, come um pasto aqui, um pasto ali, um pouco para cá, um pouco para lá, quando vê, se perdeu. É uma distração. E muitas vezes, no ambiente cristão, nós temos muito esse exemplo dentro da igreja, porque há pessoas que realmente foram tocadas, mas porque ainda não estão com a maturidade muito bem formada, elas acabam se distraindo, faltando um pouco de foco e vão se afastando um pouco da igreja, vão se afastando aos poucos, de uma maneira tão lenta que muitas vezes nós mesmos acabamos nem percebendo. Algumas pessoas se afastam, e por incrível que pareça, tem pessoas que não estão vindo há muito tempo na igreja e você até se esqueceu dela. Por quê? Porque foi lento, foi gradual. E muitas vezes nós esquecemos dessas pessoas que se perderam, não porque queriam, mas porque se distraíram, porque ainda eram fracas espiritualmente. Então existe sim esse perfil de pessoas que acabam se desviando por fraqueza espiritual. Mas o mais interessante é que, então, o pastor, ele, quando percebe que essa ovelha se perdeu, ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha perdida. E nesse ponto é interessante porque, se nós não temos um entendimento muito bem formado, nós achamos que o pastor ele foi um pouco, vamos dizer assim, injusto, porque ele abandonou as 99 e foi atrás de uma. Amém? Quando nós vemos o louvor que deixou as 99 atrás de uma ovelha, se nós não temos um entendimento bem formado, nós achamos que, poxa, então ele deixou as 99 e foi buscar uma. Ele abandonou as 99 para buscar uma. Mas não. O pastor ele nunca abandona nenhuma ovelha. Ele deixa as 99 em um ambiente seguro, em um ambiente propício para que ali elas estivessem totalmente seguras. E só depois de elas estarem seguras, ele vai buscar a perdida. Então, ele não abandonou as 99, porque eles sabiam que ali era o lugar onde elas deveriam estar. Então ele deixa elas no lugar seguro e busca a ovelha perdida. E geralmente ele consegue trazer essa ovelha com mais facilidade, porque ela não se rebelou, ela apenas se distraiu por fraqueza, falta de fé ou falta de entendimento. Isaías 53 fala que nós também andávamos desgarrados como ovelhas. Então, existe esse tipo de perfil de pessoa que se desviam, que nós precisamos estar um pouco atentos. Ela se desvia por distração, e muitas vezes nós, como igreja, deixamos de ser auxiliadores e tentarmos orientar novamente para o caminho correto. Nós achamos mais fácil, não, deixa ela aí. Ela não quis. Amém? Às vezes inconscientemente nós temos esse pensamento em nossa mente. Nós precisamos buscar entender por que as pessoas estão se desviando da nossa igreja. Por que pessoas vêm e saem? Alguma coisa está acontecendo. E eu preciso buscar entender essa situação para que outras pessoas que eu estou ganhando também não venham se desviar. Então eu preciso ter cuidado com essas pessoas que estão se distraindo.
muitas vezes se distraindo por falta de entendimento, por falta de discipulado, por falta de fé, por falta de entrega, não sei, mas muitas vezes pessoas estão se distraindo aqui dentro, estão se afastando aos poucos, e nós precisamos cuidar para que isso não aconteça na nossa igreja, para que as distrações não cheguem até nós, para que nós venhamos bloquear as distrações, para que ninguém se perca. Amém? E se alguém se perder por distração, que nós venhamos fazer como aquele pastor, vamos buscar, vamos orientar essa ovelha para que ela volte novamente. E muitas vezes é mais fácil do que nós imaginamos. Muitas vezes uma simples conversa, uma simples oração, um simples abraço, você traz uma ovelha perdida. Em algumas situações você não precisa nem falar nada, apenas um abraço você traz de novo uma ovelha perdida. Amém? O segundo caso, a dracma perdida, ou a moeda que se perdeu foi um desvio por descuido. O interessante é que nesse caso a moeda se perdeu, mas ela se perdeu dentro de casa. Ela se perdeu dentro de casa. Então representa que mesmo dentro da igreja, dentro de ambiente de fé, propício para uma transformação, ainda há quem esteja espiritualmente perdido e precisa ser encontrado. Então, tem aquele que está perdido dentro da casa, aquele que está perdido dentro da igreja. Ele está presente no culto, mas ausente no espírito. Aquele que está totalmente perdido, mas ainda continua no nosso meio. Ele não se afastou, e muitas vezes é difícil nós enxergarmos justamente por esse fato. Essa pessoa não se afasta da igreja, ela continua na igreja, mas ela está cada vez mais se perdendo em si mesma. E assim como aquela dracma, ela se perde dentro de casa. E por isso nós precisamos ter um cuidado muito grande também, para que a gente não venha apenas querer olhar para aquele que está lá fora e esquecer aquele que está aqui dentro. Nós precisamos, como igreja, entendermos que nós somos uma família e toda família precisa se auxiliar. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Nós precisamos entender o que está acontecendo na nossa igreja, porque não adianta nós termos uma igreja cheia, mas cheia de pessoas que estão perdidas. Amém? Espiritualmente perdidas, que ainda não foram encontradas. E nós muitas vezes achamos que está tudo bem, está tudo certo. Não, aquela pessoa está vindo na igreja, está tudo certo. Ela não precisa de oração, ela vem todo culto. Por que eu vou orar por ela? Por que eu vou conversar com ela? Por que eu vou dar um abraço nela? Se ela está vindo todo culto, eu não procuro nem entender aquilo que está passando na vida dela, na casa, na família. E essa pessoa está cada vez mais se perdendo e nós não estamos enxergando. E muitas vezes nós precisamos fazer como aquela mulher que acendeu a candeia e foi procurar dentro de casa. E nós precisamos muitas vezes abrir nossos olhos e procurar aquele que está perdido aqui dentro. Será que aqui dentro, nessa noite, não tem alguém que está aqui, mas está perdido, está precisando ser achado? Muitas vezes tem pessoas que estão mais perdidas do que aquele que está lá fora, e nós achamos que está tudo bem. Como igreja, nós não damos a devida atenção àquele que está dentro da igreja, e nós corremos o risco de ter uma igreja doente. Por quê? Porque nós vamos deixando a igreja adoecer, porque nós não cuidamos daqueles que estão dentro de casa. E nós precisamos cuidar dos de casa, irmãos. Precisamos cuidar daquele que está do seu lado. Você precisa entender, poxa, esse irmão, ele está precisando realmente ser achado, ser encontrado. Então eu preciso fazer a minha parte e buscar encontrar e orientar. E isso pode ser feito através da oração. Orar por alguém, orar por essa pessoa, diretamente por essa pessoa, interceder em favor, em prol dessa pessoa, exortar. Muitas vezes pessoas estão perdidas por falta de exortação, porque vejo que tem pessoas que precisam ser exortadas, direcionadas de uma maneira mais forte. Nós precisamos exortar acerca dos princípios e discipular.
Eu creio que muitas vezes pessoas acabam se desviando por falta de discipulado. E o que seria o discipulado? É você se comprometer na trajetória de uma pessoa. Porque um erro muito grande que acontece quando igrejas se propõem a fazer evangelismo nas ruas, nas praças, amém? É um movimento que precisa acontecer e deve estar acontecendo de maneira contínua. Mas o grande porém é que muitas vezes tem igrejas que se preocupam apenas em fazer um movimento de evangelismo, de lançar a palavra, de realmente tocar pessoas, mas depois ninguém discipula, ninguém instrui aquela pessoa sobre como ela deve prosseguir. Então pessoas muitas vezes chegam na igreja, muitas vezes são tocadas pelo Senhor, mas não são discipuladas acerca de alguns entendimentos. Então muitas vezes pessoas estão perdidas dentro de casa por falta de discipulado, de princípios básicos, basilares da Bíblia, que nós muitas vezes não conseguimos passar para essas pessoas. Então nós precisamos cuidar daquele que está perdido dentro de casa. Amém? O terceiro caso, nós temos o caso do filho pródigo. Esse é o caso mais complicado, digamos assim, tanto que Jesus ele dispôs um tempo maior para contar essa parábola, tem o dobro do tamanho das outras, ela é extensa, porque a parábola do filho pródigo, ela é mais conhecida dentre essas, e diferente dos outros dois casos, nesse caso, ele escolhe abandonar o pai, é uma decisão própria. Veja que nos outros casos, algo é perdido, algo se perde, a ovelha se perde, a moeda se perde, mas nesse caso ele decide abandonar o pai. É uma vontade espontânea. Então representa todo aquele que realmente se rebela de maneira consciente e deseja viver de maneira independente de Deus, aquele que conhece a verdade, mas ele decide se desvincular dela. Então essa pessoa realmente é mais difícil de lidar, a pessoa que conhece a palavra, já teve encontro com o Senhor, mas ela decide: eu não quero mais, eu quero abandonar, eu quero viver outras coisas, outros desejos, outra realidade, viver outra situação, que ela decide: eu não quero mais viver isso. E diferente dos outros dois casos, então, que nós vemos o pastor indo atrás da ovelha, a mulher procurando a dracma, neste caso, o pai ele não vai atrás do filho. Veja que é interessante, porque o pai não vai atrás do filho, porque ele sabia que naquele momento, se ele fosse atrás do filho, ele iria afastar ainda mais o filho, porque o filho estava tão decidido em abandonar a casa, em abandonar a mesa, abandonar o pai, pegar aquilo que é dele e sair terra fora, que o pai tinha certeza que se ele fosse atrás, cada vez que ele fosse, o filho ia mais longe, ele ia cada vez mais distanciar o filho da casa. Então o pai não vai atrás, mas isso não significa que ele abandonou, porque quando ele volta, a Bíblia diz que quando o filho voltou, o pai estava de braços abertos, avistando de longe. Então isso demonstra que o pai ele estava continuamente esperando o filho. Ele sabia que havia sim uma grande probabilidade do filho voltar a qualquer momento, e o pai estava atento. E naquele momento, muitas vezes aquele pai estava sabendo aquilo que estava acontecendo com o seu filho, porque com certeza ele tinha bens, tinha posses. Então o pai estava acompanhando o que estava acontecendo com o filho, ele sabia o momento certo que ele ia voltar. Então existem pessoas que realmente se rebelam e se desviam da igreja por vontade própria. Não, eu não quero mais a igreja, eu quero ver outra fase da minha vida, eu não quero mais ser crente, eu quero me afastar. E se afasta e começa a viver outras coisas. E esse tipo de pessoa nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque sim, se nós realmente irmos atrás e começarmos a sufocar essa pessoa, nós vamos afastar cada vez mais dela. Por quê? Porque ela está muitas vezes com o coração chateado por alguma coisa que viveu, está muitas vezes magoada com situações,
e se você for atrás tentando sufocar ela, ela vai se afastar cada vez mais. Mas isso não significa que você deve abandonar essa pessoa. Você precisa estar perto, mas estar perto para direcionar. Amém? Porque esse tipo de perfil de pessoa é aquele que se afasta, mas sabe que você está olhando. Ela sabe que você está olhando. E no momento certo, no momento oportuno, vai surgir uma oportunidade para você lançar uma semente novamente sobre a vida dela. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de perfil de pessoa. Porque o pai, ele estava de braços abertos quando o filho voltou. E nós, como igreja, precisamos também estar de braços abertos quando aquele que se perde volta. Porque nós temos a tendência de criticar aquele que retorna. Nós temos a tendência de julgar, dizer que ele não tem o mesmo mérito para voltar, porque ele decidiu por conta própria. Mas nos 3 casos nós vemos que quando a ovelha foi achada, a moeda foi encontrada, o filho voltou, houve festa, houve alegria, porque algo que estava perdido foi achado. E nós precisamos nos alegrar em encontrar aquele que está perdido. Amém? Nós precisamos, como igreja, nos alegrar em encontrar aquele que estava perdido. Então não significa abandonar, mas sim estar como aquele pai, atento, porque nós precisamos estar de braços abertos para aquele que se perdeu. E veja que há momentos que sim, nós precisamos nos afastar de algumas pessoas, mas isso não significa abandonar essas pessoas. Nós precisamos nos afastar, mas estar atento àquilo que está acontecendo à nossa volta, porque no momento certo nós podemos sim lançar nossa semente sobre a vida dela. Porque há um erro muito grande também em pessoas que se prendem em pessoas e muitas vezes deixam de viver o seu propósito. Assim como a parábola do bom samaritano, é interessante que quando ele ajuda aquele necessitado, ele leva para a hospedagem, ele cura as feridas, ele passa a noite na hospedaria, e a palavra diz que no outro dia ele paga e vai embora. Ele fala: se ele gastar algo a mais, deixe que quando eu voltar eu lhe pago. Então veja que aquele bom samaritano, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Tudo que estava ao seu alcance, passou a noite cuidando. No outro dia, ele seguiu para o seu propósito. Ele não abandonou, ele deixou alguém cuidando dele por um tempo, até que ele voltasse, mas ele seguiu o seu propósito. Então veja só, tem pessoas que acabam se prendendo em outras pessoas. Pessoas que muitas vezes se afastam da igreja, ou pessoas que nós estamos querendo realmente que volte, e nós estamos tão presos a essas pessoas que nós estamos esquecendo de seguir o nosso propósito e ajudar o outro. E veja que nós não devemos abandonar ninguém, mas nós devemos seguir o nosso propósito. Amém? Estar sempre seguindo o nosso propósito e não nos prendermos em uma pessoa apenas. Amém? Porque aquele bom samaritano, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, deixou alguém cuidando e seguiu o seu propósito. E ele disse: eu vou voltar. Então, daqui a um tempo ele voltaria para ver como está aquele necessitado novamente. Mas ele seguiu o seu propósito. E nós, como igreja, precisamos entender: eu preciso ir atrás daquele que está perdido, mas não me prender em um. Eu preciso buscar vários. Amém? Eu não posso me prender em um. Eu quero salvar vários. Eu quero que todos tenham a mesma oportunidade de voltar à casa do Pai. E não nos prendermos em uma situação apenas. E eu preciso, a partir desse momento que eu conheço o perfil dessas pessoas que se desviam, eu preciso estar atento e conseguir lidar melhor com essa situação. E mais do que isso, entender se eu não estou sendo, de repente, algum tipo desse perfil de pessoa. Será que eu não estou me afastando gradualmente do rebanho? Será que eu não estou me distraindo e me afastando aos poucos? Eu preciso voltar novamente a um lugar de segurança.
Será que realmente eu não estou aqui na igreja frequentando todos os cultos, mas na verdade eu estou mais perdido do que aquele que está lá fora? Eu preciso ter a consciência, a humildade de realmente fazer essa reflexão. Será que eu apenas não estou aqui, mas eu apenas estou no culto, mas eu estou ausente em espírito? Ou será que eu estou com a vontade de abandonar o Pai, de abandonar tudo, jogar tudo para o alto? E se você tem essa vontade, pode ter certeza, irmão, você não vai ter para onde voltar. É interessante que o pastor falou semana passada que aquele que realmente se converte, ele já não tem outro lugar para voltar. Porque, como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você não vai saber viver em outro lugar. Então, primeiro cuide para que você não se distraia, não se perca dentro de casa e não queira se rebelar e sair fora de um momento de apoio, de um momento de aconchego do Senhor e dizer não à mesa do Pai. E principalmente entender que eu preciso buscar aquele que está perdido. Amém? Assim como aquele que nunca ouviu a palavra do Senhor precisa ser encontrado. Eu creio que como igreja nós precisamos cuidar daquele que se desviou da palavra. Amém? Nós precisamos ser uma igreja que acolhe e não uma igreja que afasta. Amém? Eu sei que a gente falar sobre aquele que se desvia às vezes não é algo muito prazeroso, a gente não quer ouvir sobre isso, às vezes a gente não quer falar muito, a gente acha muito mais, digamos assim, coerente apenas deixar. Não, se afastou, deixa, né? Aquela famosa frase, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. E nós gostamos muito de usar essa frase para nos eximar da responsabilidade. Não, ele se afastou, deixa. Amém? Eu estou aqui. Ele se afastou, mas eu estou aqui. Mas eu, como igreja, preciso entender que todo aquele que se afasta por algum motivo. Amém? Eu preciso buscar o que está perdido. Aleluia. E eu oro para que você realmente tenha entendido e que, se você não lembrar de nada do que foi pregado, você apenas lembre que existe sim perfis diferentes de pessoas que se desviam. Nem todos que se desviam é aquele que não quer mais voltar, que disse não ao Pai, aquele que não merece. Tem pessoas que apenas se distraíram. Tem pessoas que estão aqui dentro perdidas e eu não estou fazendo nada. Eu não estou olhando para o meu irmão. Eu quero ser um bom crente olhando para fora, mas eu não quero olhar para dentro. E essa noite é uma noite que é uma noite de nós cuidarmos daquele que está aqui dentro. Amém? Amanhã você vai ter a oportunidade de buscar aquele que está lá fora, mas essa noite eu queria que você olhasse para aquele que está aqui dentro. Será que aqui dentro não tem alguém que está assim como aquela ovelha se distraindo? Será que não tem alguém que está perdido aqui dentro e falta ser encontrado? Eu acho que hoje é uma oportunidade de todos nós sermos encontrados no Senhor. Amém? Nós precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, eu preciso ser achado. Ser achado nele. Eu preciso ser achado nele. Porque é só nele que eu irei me encontrar. Amém? Então, que você nessa noite tenha primeiramente a humildade de se colocar nesse lugar e dizer: Senhor, eu quero ser achado. Perdão porque eu estou aqui há muito tempo, mas eu ainda não fui encontrado. Perdão porque eu estou aqui há muito tempo, mas eu ainda não abri meu coração. Senhor, perdão porque eu estou aqui há tanto tempo e estou me distraindo com coisas pequenas, coisas banais, diante do banquete que o Senhor está me oferecendo. Eu estou me distraindo com coisas pequenas. Perdão. E se há alguém aqui que precisa ser encontrado, eu quero ser um auxiliador e levar realmente uma palavra de transformação. Amém? Vamos colocar de pé essa noite.